Segunda Reis, capítulo de número 5, versículo de número 20. Segunda Reis, capítulo 5, versículo de número 20 diz o seguinte: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Meus amados, preste muita atenção a essa palavra, uma mensagem, um texto bíblico muito conhecido. Talvez você já ouviu falar sobre este homem Geazi, ou Geazi. Este homem, ele era auxiliar, de Eliseu. Eliseu, que um dia também foi auxiliar de Elias, e chegou o momento dele, chegou a hora dele de se tornar um profeta. Elias preparou Eliseu. E agora também Eliseu estava preparando Geazi. Então Geazi ele estava ali aprendendo com o profeta, servindo o profeta, automaticamente servindo a Deus, não é verdade? Estavam ali ministrando a Deus, aprendendo as coisas de Deus, e tinha tudo para também, com a unção de Deus, ser um profeta. Por que não? Mas vejam só que a Bíblia diz que Geazi colocou no coração dele, ele era um homem de Deus, e ainda colocou até Deus na jogada e falou: tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás desse Ciro Naamã e tomar dele alguma coisa. Disse: eis que o meu Senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão desse alguma coisa do que trazia. Tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele, e tomar dele alguma coisa. Para que você entenda, eu vou falar resumindo o que aconteceu. Naamã era um leproso. Naamã, ele tinha lepra. Naamã, ele era o general do rei da Síria. E ele ficou sabendo que na terra de Israel havia um profeta que podia abençoá-lo. Não pensou duas vezes, pegou a sua comitiva, pegou ouros, pegou prata, pegou vestes, pegou muitas coisas importantes e foi de carreata até o profeta. Chegando lá, o profeta não atendeu, mas mandou um recado para ele: olha, vai, mergulha 7 vezes no rio e será purificado. Ele ficou indignado, mas foi, mergulhou, foi abençoado, restaurado, conforme as palavras do profeta. Ele obedeceu e tomou posse da bênção dele, e glória a Deus por isso, e a graça do Senhor se manifestou na vida de Naamã. A Bíblia diz que Naamã ficou tão feliz com aquilo, tão agradecido, que ele queria presentear Eliseu com ouro, com pratas, com tudo aquilo que ele trouxe. Porém, Eliseu não aceitou. Por quê? Porque a glória não tem que ser para o homem, a glória tem que ser para Deus. E neste ato de Eliseu mostrar para ele não aceitar, mas mostrar que foi Deus que fez a obra, foi tão maravilhoso isso. E a Bíblia diz que então que Naamã não entregou nada, porque Eliseu não aceitou. Mas a Bíblia diz que Naamã ficou tão agradecido com Deus, que a Bíblia diz que ele levou um pouco da terra de Israel para construir um altar na sua nação, para poder adorar o Deus vivo, o Deus poderoso. Foi lindo. Mas este jovem, ele colocou o olho naquilo que não era para ele. Você já ouviu falar de olho gordo? Pois é, Quem não ouviu já falar de olho gordo? Foi exatamente o que aconteceu. Geazi, ele teve o olho gordo naquilo que não era dele, aquilo que não era para ele. E vejam só que ele falou: tão certo como vive o Senhor, colocou Deus na jogada e falou: eu vou correr atrás de Ciro Naamã e tomar dele alguma coisa. Ah, já que o profeta não quis, mas eu quero. Mas não era para ele. E ele cresceu o olho. Colocou o olho naquilo que não era dele. Ah, meus amados,
Muitas vezes colocamos os olhos naquilo que não é nosso. Aquilo que Deus ainda não preparou para nós. Aquilo que ainda não é para a nossa vida. Colocamos os olhos. E isso não deve ser assim. Entenda que tudo tem o seu momento, tudo tem a tua hora e tudo tem a vontade de Deus. Na hora certa, no momento certo, e se for vontade de Deus, as coisas vão acontecer na minha vida, na tua vida e assim adiante. Mas às vezes colocamos os olhos naquilo que não é nosso. E o grande problema de colocar os olhos naquilo que não é nosso é que o inimigo vai trabalhando no ouvido, na nossa mente, para que eu e você venha ter atitudes para tomar posse daquilo que não é nosso, daquilo que não é para a nossa vida. E como vai acontecer isso? Sem dúvida alguma, com as ferramentas do inimigo. E quais são as ferramentas do inimigo? Vejam só versículo 21 que diz: E foi Giazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, soltou do carro a encontrá-lo, e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. Olha aí. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: Se servido, toma 2 talentos. E estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pôs-lhe sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Ah, meus queridos, olha aí a ferramenta do inimigo. A Bíblia diz que quem é o pai da mentira? O diabo. Olha aí a história, né, mentirosa que este homem inventou. Correu atrás de Naamã, quando Naamã o viu, soltou do seu carro, da sua carroça, ficou aguardando. E ele disse: Olha, o meu senhor mandou eu vir aqui. Falando de quem? Do profeta. Mentira. O profeta não mandou ele em lugar nenhum. Ele colocou o nome do profeta no meio. Depois falou: Olha, veio 2 filhos dos profetas das montanhas. Mentira. Não tinha filhos nenhum de profetas da montanha. Inventou uma história. E eles precisam de vestes. Naamã, como estava com o coração aberto, falou: Toma, leva. E deu o que ele necessitava e deu até muito mais do que ele tinha pedido. E ainda pediu para 2 dos seus servos ajudar ele levar até diante do profeta. Levar as coisas lá para aqueles jovens, né? Entre aspas, que estavam necessitando. Mentira! E olha só, quando colocamos os olhos naquilo que não é nosso e queremos, né, o famoso olho gordo, você vai fazer de tudo para conquistar, mas vai usar as ferramentas do inimigo. E cuidado, você também pode ficar nas mãos do inimigo. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão, melhor dizendo, se apropriando de algo que não era para ele, mas com mentira, com engano. Ah, meus amados, não deixa isso acontecer. E aí o pior, que quando você começa com a mentira e começa a ver que as coisas, opa, tá dando certo, eu estou me apropriando daquilo que não é meu, a mentira vai continuar. E o pior de tudo é que muitas vezes você, sem perceber, acaba contaminando também as pessoas que estão ao seu redor com isso.
E essas pessoas podem sofrer as consequências. Porque diz o versículo 24, e chegando ele à altura, tomou das suas mãos e o depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Olha a loucura que ele fez. A Bíblia diz que ele pegou e levou para dentro da casa. Despediu aqueles homens e aí estava tudo certo, né? Conseguiu se apropriar daquilo que não era para ele, aonde ele tinha colocado o olho gordo. Inventou uma história que aparentemente deu tudo certo. Agora estava escondidinho dentro da sua casa. Sucesso! Ah, meus amados, mas não esqueça que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E Ele é o único que conhece os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele sabe de tudo. Talvez o homem não sabe. O homem nunca vai saber, mas Deus sabe. E não só Deus, o diabo também sabe. O inimigo também sabe. E se está trabalhando com as ferramentas deles, é bem provável que estamos nas mãos dele. Misericórdia. Mas é bom eu e você entender neste vídeo que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. É bom saber disso. Sabe por quê? Porque também entendemos que a misericórdia do Senhor está em todos os lugares. E que o nosso Deus, Ele nos dá também essa oportunidade. Essa atitude que teve aqui agora o profeta representa a pessoa de Jesus que faz conosco. Porque diz o versículo de número 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. O que acontece é que muitas vezes eu e você não sabemos aproveitar as oportunidades que o Senhor Jesus Ele nos dá, que a vida nos dá. Vejam só que ele compareceu diante do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu falou: olha, de onde tu vem? E ele disse: não, teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Mas olha, isso aqui é o que acontece conosco, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Diz o versículo 26, porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era essa ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. O profeta falou: não foi contigo meu coração? Ah, meus amados, queridos, preste atenção. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele sabe de tudo. E Ele sempre nos dá a oportunidade de se arrepender, de fazer as coisas certas, de falar a verdade. Não porque Ele quer nos julgar, não porque Ele quer nos castigar, não, porque Ele nos ama e quer sim ver uma restauração na nossa vida. Mas muitas vezes temos atitude como deste homem, que não aproveitou o momento da visitação. Será que neste momento não é o momento da visitação na sua vida? Você não tem que falar nada para mim, nada para o homem, mas sim para Deus, que sabe de todas as coisas, que sonda o seu coração, que conhece os nossos pensamentos, que sabe as palavras que saem da nossa boca, que sabe as intenções do nosso coração, que sabe verdadeiramente o que hoje eu e você praticamos.
Então não perca a oportunidade de falar com Ele e ser sincero. Não perca o momento da visitação. Quando o Eliseu falou para ele, de onde tu vens? Era o momento, era a oportunidade, era a misericórdia ali. E Deus ele nos dá essa misericórdia hoje, glória a Deus por isso. Mas amanhã pode ser tarde. Então faça hoje o que tem que ser feito. Não é errado ter riqueza. Não é errado querer as coisas. Errado é colocar os olhos naquilo que não é teu. Isso sim é errado. Isso não se deve. Para finalizar, diz Provérbios capítulo 28, versículo 22 diz: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza, a misericórdia. Há de vir sobre ele o quê? A pobreza. Não é errado ter riqueza, não é errado você colocar o olho naquilo que não é teu. Errado é trabalhar com a mentira para querer ter algo. Não vai dar certo. Seja sincero. Receba aquilo que é para você naquele momento. Ah, mas eu quero tanto. Ora Deus vai dar no momento certo, na hora certa. E se Ele quiser dar. Sabe o que aconteceu com este homem? Para finalizar, o versículo 27 diz: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Que triste. Um homem que estava sendo preparado, por que não? Para substituir Eliseu. Assim como Eliseu foi preparado para substituir Elias. Mas perdeu tudo. Perdeu tudo. E ele perdeu o momento que ele podia reconciliar-se. Não deixe isso acontecer contigo também, em nome de Jesus. Estamos sim no tempo da graça de Deus, do favor de Deus. Mas Deus ele quer que eu e você ande na verdade, ande na sinceridade. Comemos aquilo que é nosso, vivemos com aquilo que é nosso. Que as nossas mãos sejam limpas, que o nosso coração seja puro. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus.